Olá, seja bem-vindo ao canal da Paz. Mais uma vez estamos juntos, instituição. Eu quero compartilhar alguns versos, extrair desta história da prisão de Pedro a nossa meditação desta manhã, deste dia. Olha só, a história se repete. Eclesiastes 1:9 diz assim: o que foi é o que há de ser, ou seja, o que já aconteceu vai se repetir. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. A história se repete. Salomão, Eclesiastes 1:9, diz assim. Então, estes fatos que estão relatados, registrados aqui nos primeiros anos depois de que Cristo foi assunto ao céu, os discípulos realizaram o Pentecostes, né? Derramamento do Espírito Santo, e eles começaram a pregar com grande poder. E isto incomodou os judeus, e principalmente Herodes. O Espírito Santo já tinha sido derramado sobre os discípulos e agora eles estavam revestidos de poder. E o verso 1 do capítulo 12 diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Tiago foi o primeiro mártir dos discípulos, depois que Cristo foi assunto ao céu. Ele foi decapitado. Tiago, Herodes, vendo que a morte de Tiago, que foi condenado à morte, agradou os judeus, porque os judeus eram contrários ao cristianismo. Foram eles que levaram Cristo para ser crucificado perante o sinédrio. Aí, diz assim o 3, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Pedro foi levado acorrentado numa prisão com 2 soldados ao lado dele, e no verso 6 diz assim: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta, e a porta guardavam o cárcere. Os soldados estavam protegendo. Aí o verso 7 diz assim, olha só: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E então as cadeias caíram-lhes das mãos. Sabe por que Pedro dormia? Porque ele sabia que não seria morto. E como ele sabia que não seria morto? Ele ainda não tinha atingido a idade da velhice. Ele sabia que não seria morto porque Jesus, antes de subir ao céu, disse para ele, lá em João 21, verso 18, diz assim: Pedro, em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Olha o que Jesus disse agora. Quando, porém, fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Então Pedro sabia que ainda viveria muito, por isso ele dormia descansado lá no cárcere, entre 2 soldados. As portas se abriram, as correntes, os grilhões caíram ao chão com a presença do anjo do Senhor. Tiago tinha sido decapitado. Pedro agora é solto da prisão. Você pode perguntar assim, por que Tiago o anjo não visitou Tiago e não libertou Tiago da espada? Porque para cada um de nós, Deus tem uma missão. A missão de Tiago, e quem sabe de muitos de nós, você e eu, era ser um mártir, nos legando este exemplo de perseverança, de obediência, fidelidade a Deus, aos princípios e aos mandamentos do Senhor. Nós seremos chamados a dar conta da nossa fé perante autoridades, e correremos o risco e até poderemos ser mortos, condenados à morte. Por quê?
porque nós não transgrediremos a lei do Senhor para obedecer a homens. O próprio Pedro falava. E ele vai lá para a casa de Maria, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Pedro foi lá. Quando ele bateu na porta da casa de Maria, Rode, uma serva, foi lá ver quem estava batendo. Viu que era Pedro, e mesmo assim ela demorou para abrir. Quando viu que era Pedro, voltou correndo, sem abrir a porta, não abriu a porta, voltou correndo avisar os demais que estavam escondidos dentro daquela casa, da casa de Maria, orando por Pedro. E quando ela disse assim, Pedro está aí fora, nenhuma delas, nenhum deles acreditou que Pedro estava lá solto, pois eles estavam orando porque Pedro estava preso de madrugada, e agora Pedro estava na porta batendo, e eles não acreditaram, elas não acreditaram. Interessante isso para nós, uma lição. Nós oramos em favor de algumas pessoas, Deus realiza o milagre e nós ficamos duvidando. Pedro saiu dali para pregar a palavra, para dar testemunho. E o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Que tal? Você está duvidando? Pode ser que o mar da dúvida esteja fazendo grandes ondas na sua vida. Ondas de dúvida, vagalhões de medo, de desesperança. Quando nós sentimos medo, nós perdemos a fé. Porque Pedro estava caminhando sobre as águas com Jesus, e ele, como o vento forte levantou a onda, ele se assustou, e ali naquele momento olhou para trás, e a fé dele vacilou, e ele se afundou. E ele pediu socorro para Jesus. Jesus estava próximo dele, andando sobre as águas. Pedro andou sobre as águas, porque creu. E então, amigo, amiga, como está você? Em dificuldades, vivendo momentos difíceis? Creia que este mesmo Deus que foi enviado para salvar, para tirar Pedro da prisão, também poderá vir sob as ordens de Deus. Aos teus anjos dará ordens a teu respeito, diz lá em Salmos, para nos ajudar, para nos libertar. Você não sabe, mas Deus pode ter enviado já inúmeras vezes anjos para libertar você de riscos, de perigo, de doenças, de morte, de desemprego. Basta confiar. Feche os seus olhos. Incline a sua fronte se puder e oremos. Senhor meu Deus, obrigado porque nos tem protegido, nos tem guardado, nos tem dado esperança, nos tem libertado dos perigos, dos males. Nos ajude, Senhor Deus, a confiar no Senhor. Conceda-nos fé. Por favor, Senhor Deus, perdoe se temos sido covardes, temos sido medrosos. Conceda-nos a coragem e a fé que Pedro teve de esperar no Senhor. Assim oramos agradecidos em nome e pelo poder de Jesus. Eu oro por todos que estão ouvindo e que ouvirão esta mensagem, agradecido, rogando a presença do Espírito Santo, eu oro. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor do mal. Fique com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.